Como prometido, estamos aqui falando hoje sobre arte reborn e sua relação com saúde mental, né? O que é essa onda que está na moda de brincadeira ou conduta, né? De forma de conduta de cuidado com bonecos reborn, né? Qual é até que ponto isso é uma arte, até que ponto isso é um novo costume, uma nova brincadeira, até que ponto isso pode estar relacionado com algum tipo de transtorno mental ou não, certo? Eu sou o Danielson Bruckvar Pechoski, sou psicólogo clínico aqui do Rio Grande do Sul, já em atuação há mais de 20 anos em atuação como psicólogo, e como tem sido falado muito sobre isso, hoje também eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas ideias. Em qual plataforma tu tá fazendo? Estamos na plataforma Facebook no momento, também vai ser também reproduzido no YouTube e também também em outras plataformas. Bom, estamos falando então sobre o que é esse bebê reborn ou bonecas reborn, né? Para quem ainda não sabe, a palavra reborn quer dizer renascido, do inglês renascer, né? Reborn, renascido, e são bonecas de bebê e o hiperrealistas. Então se pega geralmente inicialmente se pegava uma boneca normal e através de artesanato, de técnicas de artesanato, ia se texturizando, ia se transformando para que ela ficasse o quanto mais realista possível, né? Então, isso começou de uma maneira mais simples, no final da década de 40, início da década de 50, quando no final da guerra existia muitos poucos brinquedos e se começaram alguns artesãos a pegar, principalmente até as mães das próprias crianças, mas também artesãos e artesãs pegavam brinquedos já velhos e reformavam esses brinquedos. Em vez de fazer brinquedos novos, se reformava brinquedo novo e se reformava de maneira o mais realista possível. Então, eu estava vendo assim uma brincadeira, né, um meme a respeito do que é a boneca reborn de antigamente, é a espiga de milho, né, com cabelo de espiga de milho. Então essa era a boneca reborn de antigamente. Não deixa de ser, né? Pegava pela falta de brinquedos se criou. Só que com o passar do tempo isso virou uma arte específica, chamada de arte reborn, que seria transformar um brinquedo em o mais realista possível, trazendo textura de pele, expressão do rosto. Isso virou o que se chama de arte reborn. Então, o reborn, por causa da questão de refazer. No entanto, tem algo um pouco tétrico a respeito do termo reborn, é que alguns dos bebês reborn, por encomenda, isso sim aconteceu alguns anos atrás, hoje eu não tenho mais ouvido falar tanto, mas alguns dos bebês reborn feitos por encomenda eram baseados em bebês que realmente existiram. Então, tanto de pessoas que já cresceram e tal, e a família quis não apenas ter uma foto, mas fazer uma réplica, né, do bebê, por isso reborn, quer dizer, nascido de novo, e algumas situações mais constrangedoras, talvez eu diria, em que na perda de um bebê, às vezes se encomendava um boneco como lembrança desse bebê. Mas esse aqui é o mínimo, é a menor incidência desse tipo de coisas. É
não é o que mais acontece. O que realmente mais acontece é simplesmente é, o conceito, né, a busca de buscar bebês, bonecos de bebês o quanto mais realista possível, com, com pele, com artéria, com micropelos implantados, com olhos que se mexem, com cabelos realistas, com o próprio peso do bebê. Então, isso que é a arte reborn. É arte, e agora eu quero começar da arte em si, até chegar na parte da saúde mental. Na arte, primeiro, a Keila perguntando: o bebê reborn começou com dificuldade de lidar com o luto, então houve casos, mas o bebê reborn não foi criado com esse objetivo. Né? Ele foi criado mesmo como bem mais simples, de reforma de brinquedos no final da década de 40, né? Com reforma de brinquedos por falta de brinquedos. Mas sim, esse de usar um boneco, né, como filho, sim, foi em alguns casos disso por encomenda, né? Não que o comércio tenha surgido por causa disso. Então, do ponto de vista arte reborn, o que seria arte reborn? A arte reborn é tu dar um aspecto novo num brinquedo a ponto de ele parecer realmente um bebê humano. Então, essa é a arte. E do ponto de vista artístico, assim como sem noção, eu também acho, Grazi. A gente vai falar sobre essa parte do sem noção. Sobre a parte da arte, né? Então, tudo bem, é uma arte, né? De fazer um bebê, de fazer um boneco parecido com o aspecto humano, tá bom. É uma arte. E o colecionador de arte vai lá, compra esse objeto de arte e cuida desse objeto de arte. Até aí, cuida não no sentido de, assim como tu cuida, compra um vaso e coloca um vaso artístico no lugar, compra uma estatueta e bota essa estatueta enfeitando um determinado lugar. Da mesma maneira, tu pode sim comprar, por exemplo, essa arte reborn, né, e como colecionador e ter uma coleção. Até aí não entra em questão de saúde mental. Também não é errado tanto uma criança aqui, porque aqui está se falando de adultos, né? Não nada de errado tu ser colecionador de bebês reborn e eventualmente, mesmo tu sendo adulto, eventualmente tu pega um desses e brinca de ficar embalando. Até aí tá tudo bem, é uma brincadeira, certo? Até aí existe um limite. Até aí a gente pode chamar de arte, até aí a gente pode chamar de brincadeira. Quando que começa a deixar de ser arte? Quando começa a deixar de ser brincadeira? Quando se começa a ter um relacionamento afetivo com esse objeto e começa a se deslocar e até projetar sobre esse objeto afetos que se teria para uma criança, para um filho. Então, assim, enquanto tá como um colecionador de bonecos, tranquilo. Enquanto tu tá com... tu é colecionador de bonecos e de vez em quando tu brinca com teus bonecos, tranquilo. Mas no momento em que ele deixa de ser um boneco e passa a fazer parte do teu relacionamento objetal. E aí não entra só o bebê reborn, daí entra também as bonecas sexuais e qualquer outro objeto. Quando tu começa a ter um relacionamento afetivo com o objeto e esse objeto começa essa fantasia em torno do objeto que tu revestiu esse objeto começa a entrar na tua realidade, na tua rotina, começa a ocupar espaço de tempo, começa a se inserir no teu modus operandi, começa a se inserir na tua rotina diária, a ponto de substituir coisas que tu daria, em vez de tu dar atenção para pessoas, tu tá dando atenção para esse objeto.
em vez de tu tá dando, em vez de tu tá diversificando os teus relacionamentos, tu tá concentrando os teus afetos sobre esse objeto, a ponto de haver relatos de pessoas que levam o bebê reborn no médico. Isso sim é uma coisa, né? Ou que ficam sem dormir cuidando do bebê reborn e assim por diante, né? Quando chega nesse limite do, eu não acho errado, não acho necessariamente desequilibrado uma pessoa, um adulto, passear com um boneco na rua, desde que ele saiba que é um boneco, desde que ele está, assim como existem também aquelas pessoas que gostam de determinado personagem, se fantasiam desse personagem e sabem que é uma fantasia. Já é diferente quando eles assumem a personalidade desse personagem e não conseguem mais ter uma vida pautada na realidade. Da mesma maneira, se tu sabe que é um brinquedo, se tu acha divertido, né, nos teus horários de lazer, brincar com o boneco, mesmo que tu seja um adulto, até aí não tem problema. O problema é quando tu começa a inserir o que seria uma brincadeira ou o que seria uma arte, substituir outro tipo de relacionamento e focar exclusivamente nisso. Daí existe, eu vejo assim, basicamente três possibilidades de doença mental, de transtorno mental ligado a esse tipo de comportamento. O primeiro tipo, mais óbvio, né, é de delírio, de algum tipo de transtorno psicótico que gera um delírio que faça com que a pessoa tenha uma projeção massiva dos seus sentimentos e das suas fantasias sobre esse objeto chamado bebê reborn, a ponto de torná-lo seu filho, a ponto de realmente ter um apego por esse objeto. Né? Então, é algo do caráter do delírio. Né? Então, a pessoa que está passando por isso, se realmente ela acredita que aquele objeto é seu filho, que realmente acredita que aquele objeto ele tem uma relação real, uma relação afetiva, esse objeto chamado bebê reborn realmente faz parte da sua família, não é simplesmente um brinquedo, uma obra de arte, mas é realmente um membro da sua família. Isso reflete provavelmente um estado delirante que pode ser um indício de psicose. Nesse caso, a pessoa. E daí, assim, a família acha divertido, até porque está na moda. Para o comércio, isso é muito bom. Para o comércio, isso aqui é excelente. Porque antes, o comércio jamais vai assumir essa ideia do bebê reborn como sendo um transtorno, porque antes se vendia brinquedo só para criança e agora tem a possibilidade de se vender brinquedo para adulto. Quem é que vai perder uma boca dessas, né? Uma questão comercial? Mas ficar estimulando um delírio dificulta a possibilidade da pessoa sair do quadro delirante e esse delírio cada vez vai assumindo uma dimensão maior a ponto da pessoa perder espaço. Né? Então, se ouve falar de pessoas não foram trabalhar porque o bebê reborn estava doente. Pessoas levaram o bebê reborn para o médico, tirando espaço, ocupando lugar, ocupando tempo do médico de pessoas que realmente estavam precisando. E, na verdade, sim, é uma demanda médica, mas não uma demanda de um pediatra, mas é uma demanda para um psiquiatra. Não é o bebê que precisa de um pediatra, mas é o dono desse bebê reborn, desse boneco, que precisa de apoio psiquiátrico. Então, o primeiro ponto, um estado delirante. Um segundo ponto, e isso sim se vê até como um instrumento terapêutico, se usando brinquedos, e não precisa ser reborn, qualquer boneco e tal, em casos de demência. Né? No entanto, quando né, e a demência tem vários tipos, hoje em dia se fala muito de Alzheimer, que é um tipo de demência, mas existe uma gama enorme de demências. E demências são algumas mais precoces, outras mais tardias, mas a demência é a perda da capacidade funcional do cérebro, a perda das funções gradativamente
é uma doença que vai. São doenças que vão retirando a capacidade do cérebro de funcionar. E é muito comum, né, pessoas com demência se apegarem a objetos aparentemente infantis. Então, um bebê reborn na mão, no colo de uma pessoa com quadro demencial, vai, em vez de ser terapêutico, como brincadeiras, às vezes ajuda, um bebê reborn pode realmente consolidar um estado delirante de que aquele objeto é de fato um bebê e a pessoa passa a se fechar dentro disso. Então, o segundo problema da arte reborn é com casos de demência. Né? Tomem cuidado em dar de presente bonecos muito realistas, né, para pessoas que sofrem de demência. Isso pode causar em dose certa, em dose de brincadeira, em acompanhamento com terapeuta ocupacional, com a família sendo orientada, brincar com brinquedos ajuda a estimular, ajuda a melhorar o humor, ajuda a retornar a atenção. É bem interessante, não é ruim. No entanto, um boneco realista, se for tratado como bebê pela família toda, pode cristalizar um estado delirante de alguém com transtorno, com algum quadro demencial. Então, eu já falei sobre quadro de psicose, falei sobre quadro de demência, e uma terceira coisa é de vício, vício, né, de dependência. Começa como um brinquedo, começa como uma brincadeira. A pessoa não tem uma demência, exatamente, a pessoa não tem um quadro delirante, mas começa a investir tanto tempo nessa brincadeira, nessa arte reborn, que acaba substituindo. Isso vale também, por exemplo, para jogos de tela, pessoas que jogam também jogos de azar, e também brincadeiras, né? Jogos eletrônicos, e também brincadeira. Se a pessoa começar a investir muito, acaba deixando de investir em relacionamentos, deixando de investir em outras formas de lazer para essa brincadeira, e essa brincadeira vai se tornando cada vez mais séria, mais envolvente, e a pessoa não consegue mais sair dessa brincadeira. Então é uma adição, não uma adição química, não é uma dependência química, mas é uma dependência objetal. A pessoa se torna dependente emocional dessa brincadeira, dependente emocional desse brinquedo que é chamado bebê reborn. Com tudo isso, eu não estou excluindo. Lembra que como que eu comecei essa história? Eu comecei dizendo como surgiu, né, no início do vídeo, depois vocês podem rever de novo, como surgiu o início né, de reformar os brinquedos, mas alguns percalços desde a década de 50, né? Porque assim, essa arte reborn é bem interessante, por exemplo, para artes cênicas, né? Por exemplo, para teatro, para filmes. Que interessante ter artistas que fazem bonecos bem semelhantes aos humanos, até para não expor bebês ao estresse de um palco ou ao estresse num set de filmagem. Então, ter esse tipo de coisa não é inútil. Da mesma maneira, não é errado a pessoa ser colecionadora de brinquedos, mesmo sendo adulta. Não é errado o colecionador de brinquedos eventualmente brincar, mas no momento em que essa brincadeira assume a sua vida, o momento que essa brincadeira invade os espaços da realidade, foge do lúdico, vai além do lúdico e invade a vida pessoal, a vida profissional, a rotina da pessoa, isso é sinal de já doença deflagrada, seja psicose, seja demência, né? Ou seja uma dependência emocional do objeto, em vez de ser dependência de droga, dependência de jogo, dependência da brincadeira. Nesses três casos, seja demência, né, ou seja, toda vez que a pessoa perdeu o senso de realidade, ela está tão apegada àquele objeto, que ela realmente considera aquele objeto seu filho, que ela
deixa de fazer muitas coisas, deixa de ter contato, deixa de ter um relacionamento geral para ter esse objeto no centro da sua rotina, se é altamente aconselhável que todos os envolvidos busquem uma avaliação psicológica, né? Até para saber, porque o objeto está substituindo alguma coisa, né? No delírio quanto na dependência, o objeto está substituindo alguma carência, está substituindo, está tentando tamponar algum conflito que precisa ser resolvido. Então, ainda que sim, em maioria dos casos vai precisar de medicação antidepressiva, ansiolítico, antipsicótico, a maioria, né, quem vai fazer isso vai ser o psiquiatra, mas a medicação em si não vai resolver se a pessoa não tiver entendendo o porquê que ela colocou um brinquedo no centro da sua vida, né? O que está faltando, qual é o significado que ela precisa preencher, qual é a busca que está sendo substituída, está sendo tamponada por esse brinquedo reborn, né? Então, assim, é bem importante. Saúde ou transtorno mental tem a ver com limites, certo? A arte reborn em si mesma ela é neutra, é uma arte, certo? A arte reborn em si mesma ela é neutra. O colecionador de boneco reborn não tem problema. O que brinca com a sua coleção eventualmente, mesmo sendo adulto, não é problema. A gente, né, é um brinquedo como qualquer outro, né, que um adulto pode ter, né? Teve uma época que a moda era spinner, né, de ficar girando no dedo. A maioria dos que usavam era adulto. Criança, poucos usavam, né? Então, não tem problema. Agora, no momento que esse objeto, que esse brinquedo, que esse objeto de arte, ou que esse brinquedo assume o centro da rotina e faz parte da vida emocional da pessoa, a pessoa está apegada emocionalmente e coloca uma narrativa familiar em cima desse objeto e transforma um objeto num membro da família, é preciso averiguar que tipo de problema está acontecendo para que ele gere esse tipo de apego, no caso de dependência, né? Ou de delírio, no caso de psicose, ou quais são as funções mentais que estão sendo prejudicadas num caso de demência. Nesse caso, delírio e, e dependência emocional, a psicoterapia é de suma importância e a medicação vai ser auxiliar. No caso da demência, o tratamento com neurologista ou neuropsiquiatra, melhor, né, vai ser o ponto-chave básico e a psicoterapia auxiliar. Mas em todos os casos é altamente recomendado atendimento psicológico e atendimento psiquiátrico. Na dúvida, procure um psicólogo, comente sobre isso. Se de repente tu conhece alguém que está passando por esse comportamento, na dúvida, diz, olha, por que tu não conversa com um psicólogo sobre isso, né? E pode até dizer, olha, de repente não é nada, pode ser só o teu costume, tua brincadeira, mas passe por uma avaliação antes que o problema, se for um problema, o problema ele tende a se complicar na medida que continua, né? Então é preciso e não, o psicólogo não, e nem o psicólogo, nem o psiquiatra vai chegar e vai dizer assim, tá proibido de pegar esse bebê reborn, se tu não é teu filho, coisa nenhuma. Não, não é assim. É todo um trabalho para ver o que esse objeto está substituindo, qual é o conflito que esse objeto está tamponando, né? Qual é o símbolo que esse objeto realiza na vida dessa pessoa que precisa ser resolvido para que daí, naturalmente, sem que ninguém mande, sem que nenhum tipo de violência contra a pessoa, a própria pessoa, se for fruto de doença, à medida que ela vai se tratando, o interesse dela vai diminuindo e ela vai se recuperar. Tá? Agora, se não houver tratamento, a presença do objeto e a manutenção dessa, entre aspas, brincadeira, ou delírio, ou dependência emocional,
vai fortalecendo os sintomas e cada vez fica mais difícil. Então, assim, aos artistas reborn, sem problema, não vejo problema nenhum. Aos, aos colecionadores de bonecos reborn, sem problema nenhum. Aqueles que brincam com sua coleção, esse é meu reborn favorito, olha que legal, parece mesmo uma criança, é até gostoso de se ver, tranquilo, né? Agora, tudo que transcende é isso, quando se coloca um objeto no lugar de familiar, de sua família, de seu objeto de relacionamento, eu recomendo que procure orientação psicológica. Eu posso ser que eu faça outros vídeos sobre esse assunto, com base, né, eu já respondi algumas perguntas que foram feitas durante o vídeo ao vivo, mas vocês podem também fazer perguntas aqui que eu posso responder num próximo vídeo. Sou o Danielson, psicólogo clínico com 25 anos de atuação, vivo aqui no Rio Grande do Sul e estou à disposição para conversar sobre outros assuntos. Até mais.